Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de domingão, para um encontro super especial, encontro diferente. E certamente você que está sempre aqui no nosso Portal do José já deve ter notado que eu não estou num dos locais que normalmente eu venho conversar com vocês. Isso porque nessa atividade que a gente desenvolve todos os dias, muitas vezes a gente até pensa, né? Hoje eu não vou conversar não, hoje eu não vou falar nada, vou dar um tempo para as pessoas até darem também uma descansada de nós, né? Mas acontecem tantas coisas no nosso país e no mundo que mesmo quando a gente está num lugar assim bucólico como eu estou hoje, a gente quer vir falar com vocês. E para matar logo a curiosidade de muitas pessoas que escrevem no nosso chat e também na aba de comentários, eu estou na Bahia, vou mostrar aqui para vocês, em Salvador, nesse lugar aqui do nosso querido país, que muita gente ainda não descobriu, né, gente? Um país maravilhoso, um país iluminado, um país bom, com um povo maravilhoso. Em cada lugar do nosso país, em cada estado do nosso país, parece que a gente está num outro estado, está num outro país, né? Melhor dizendo, com essa diversidade, com gastronomia, o povo, enfim. Mas muitas pessoas não conseguem, ou não tiveram acesso a essa percepção e tentam buscar um mundo melhor fora do nosso país. E aí as situações são sempre muito complicadas, porque quando a ingenuidade se mistura com a ambição ou com a necessidade, o resultado muitas vezes é dramático, como esse resultado que nós estamos vendo de brasileiros sendo mandados de volta para o nosso país como se fossem feras que necessitam estar ali acorrentadas, amordaçadas, torturadas, sendo maltratadas. A pergunta em meio a essas situações aonde estão esses defensores dos Estados Unidos, de Trump, daquela nação, do modo de ver daquela nação? O que eles dizem em relação aos brasileiros que estão sendo humilhados, estão sendo torturados e barbarizados como esses que nós vimos, e outros que serão também? Porque eu não acredito que a intervenção do governo federal vá fazer com que eles retrocedam nesse comportamento bárbaro que eles estão colocando de uma forma muito aberta para o mundo todo, como se fosse um ultimato, fosse uma lição, né? Não venham tentar o sonho de vocês aqui no nosso país, porque aqui o sonho é americano, não é sonho para quem não é norte-americano ou estadunidense. Bom, vou conversar com vocês também sobre um fato de hoje que me motivou a estar aqui, né? Que foi a leitura que fiz, entre uma coisa e outra aqui, de parte, né? Da delação premiada de Mauro Cid, que coloca a senhora Michele Bolsonaro como uma criatura demoníaca. Uma criatura que, ao lado de Dudu Bananinha, estavam tentando incentivar a figura do inelegível para um golpe militar aqui no nosso país. Isso revela muitas coisas, né? Além da covardia que nós sabemos do Bolsonaro em várias coisas, ele demonstrou também uma indecisão, uma covardia muito grande em relação à pressão que a senhora Michele Bolsonaro fez junto com o Dudu Bananinha sobre ele para que houvesse um golpe no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre essas histórias e sobre um personagem também estrangeiro que merece uma atenção especial. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, e quero agradecer mais uma vez a todos vocês, é por isso que eu estou aqui extraordinariamente, vamos dizer assim, porque chegaram mais de 3.500 pessoas nesse final de semana aqui no nosso portal e se inscreveram. Isso é muito bacana, isso é muito motivador. Então você está chegando agora, se sinta abraçado, se sinta aqui num ambiente onde muitas pessoas pensam como você, têm os mesmos tipos de desconfortos com as coisas, as insanidades que nos atingem todo dia. Então tenho certeza que você que vai encontrar muitos ambientes com as pessoas no nosso chat, nos comentários, para você compartilhar também os seus sentimentos e a sua energia para que a gente consiga mudar coisas importantes no nosso país e também no mundo, né? Bom, então vamos aqui aos temas. Bom, começando com a figura do senhor Steve Bannon, né? Porque a direita, ela virou, a extrema-direita, ela virou uma entidade transnacional, que conectam pessoas que, quando elas depuram aquilo que elas estão conversando, talvez elas olhem umas para as outras desconfiando da sanidade mental, porque
são situações muito radicais, situações muito díspares. Falam às vezes de realidades que não correspondem com a realidade que essas pessoas vivem nos seus países. No entanto, eles ficam com uma coisa em comum, que é a destruição da civilização, o retorno à barbárie, tentando trazer de volta uma série de conquistas que a humanidade fez durante séculos, durante milênios. E essas criaturas, aqui no nosso país, elas continuam a conspirar contra a nossa democracia. Bom, mas um lá de fora, que é uma espécie de grande articulador dessa gente toda, o Sr. Steve Bannon, ele disse que virá para o Brasil. Olha, eu estou quase fazendo uma aposta com quem quiser, que se ele chegar aqui no Brasil, ele não vai entrar. Porque as evidências, já conversei com pessoas de área diplomática aqui no nosso país, são muito contrárias à entrada dele no nosso país. É saber como é que ele vai ser mandado para fora. Sobretudo porque já confessou uma tentativa de crime de forma antecipada, ou seja, a participação no nosso processo eleitoral para entronizar alguém que está banido da vida política do nosso país formalmente, que é Jair Bolsonaro, até 2030 pelo menos, até ele para a cadeia, tentando fazer com que a figura dispute eleições aqui no nosso país. Isso é proibido, gente, pela nossa legislação. Agora, para o senhor Steve Bannon fazer essas bravatas em relação ao Brasil, é moleza, né? Porque a insanidade encontra eco aqui em muitos grotões aqui no nosso país, grotões de áreas sociais. Eu quero ver o senhor Steve Bannon ir lá para a Arábia Saudita fazer esse discurso. Ele aparecer por lá e dizer que quer derrubar o sistema monárquico, a ditadura na Arábia Saudita. É mole. Ou que vá para a Rússia. Tente entrar na Rússia, montar uma rede social lá, ou na China, ou no Irã, ou qualquer outro país democrático. Tente montar uma estrutura assim no Canadá para derrubar o governo canadense, o governo mexicano, para ver o que vai acontecer. Mas aqui no Brasil, esses crápulas, bandidos, como eles encontram lacaios absolutamente servis, eles acham que podem fazer o que querem, né? Irá quebrar a cara. Então fica dado o recado aí. Tenho certeza que nós vamos ter notícias do mundo jurídico em relação a esse sujeito, a esse criminoso, e os reflexos em relação ao clã Bolsonaro, essa extrema-direita. Bom, mas o assunto de hoje é a delação que colocou a dona Michele Bolsonaro no centro da atividade golpista dessas criaturas. Apresentando a senhora Michele não como a senhora de Deus, a senhora de família, a ajudadora do marido, não. Uma conspiradora demoníaca, junto com o Dudu Bananinha, que estava ali tentando insuflar Bolsonaro para o golpe aqui no nosso país. E essa delação, ela vai criar várias consequências jurídicas, além de consequências morais, né? Porque com essa delação, ela fica obrigada a processar Mauro Cid se ele não estiver falando a verdade pelo que ela julgue, né? Ela vai dizer, não, eu sou mulher de Deus, eu nunca faria isso, nunca queria um derramamento de sangue no nosso país, nunca quis uma quebra institucional, ele está mentindo. Isso vai oferecer para o advogado de Mauro Cid, para ele mesmo, mais possibilidades de fazer algumas indicações da participação dessa senhora na tentativa de destruição da nossa democracia. E a delação de Mauro Cid, de um certo modo, explica, né, porque agora nos Estados Unidos, para a posse de Donald Trump, o Dudu Bananinha foi escalado para ir junto com ela, ou vice-versa. Ela foi escalada para ir junto com o Bananinha. Os dois se dão muito bem nesse mundo da tentativa golpista contra a nossa democracia. Então os dois ficaram ali de tiracolo, um andando para um lado com o outro ali na neve, passando aquela situação humilhante. Mas essa revelação da delação de Mauro Cid joga uma luz sobre o comportamento dessa senhora. Ela pode bancar a santa para as pessoas que acreditam nela, mas quando você analisa de perto, a gente vê que de santa ela não tem nada. Quando ela foi capaz de fazer as coisas que ela já fez, jogando as pessoas contra segmentos políticos, misturando política com religião, fazendo uso mais sórdido de uma religião para propaganda política, e ela continua a fazer isso nos dias de hoje. Então esse tipo de situação que mostra que ela era de fato uma golpista consciente que queria destruir a nossa democracia, com as consequências de tortura, de derramamento de sangue, de quebra institucional, de falta de liberdade, de cassação de pessoas, de banimento. Então isso é uma coisa muito importante para ser avaliado. Agora, do ponto de vista do direito, a delação de Mauro Cid
para ter uma consequência jurídica efetiva contra a senhora Michele Bolsonaro, terá que vir acompanhada de outros elementos. E aí, provavelmente, a Polícia Federal não tem dado descanso nas suas investigações em relação a esses personagens. Dudu Bananinha, que tem um grau de complexidade maior porque é deputado federal, então se necessitaria aí de algumas oportunidades jurídicas, vamos dizer assim, para que ele fosse apanhado e fosse processado de uma forma mais contundente. Mas isso acontecerá, porque esse quebra-cabeça ele está sendo montado a cada dia. A cada dia se tem mais evidências, se tem mais informações. E o problema agora está com a figura da dona Michele, que vai ter que ter um advogado para rebater aquilo que Mauro Cid levantou e criará aí uma situação de cisânia bem aberta, cisânia exposta. Porque se tem duas versões ali que são conflitantes, alguém está mentindo. Quem está mentindo? Mauro Cid, que disse um monte de coisas que foram corroboradas, foram confirmadas, foram concretizadas com outras provas, ou a senhora Michele Bolsonaro atacando Mauro Cid? São situações que nós veremos aí nos próximos capítulos. Por enquanto, para nós que estamos assistindo essa história toda, nos resta fazer pressão, cobrar do seu Paulo Gonet, da Polícia Federal, que tome iniciativa que já deveriam ter tomado, né, ou deveria ter tomado em relação aos criminosos que já estão elucidados e caminhe também uma série de providências para uma apuração consequente do papel dessa senhora. É uma anja ou uma demônia? Bom, fica a pergunta aqui no nosso portal de hoje. Eu vou ficando por aqui, gente. Nosso papo de hoje foi só para falar um pouco disso, para dar colorir um pouco mais essas tintas das possíveis consequências e ajudar a desnudar, né, essas criaturas. Para mim, a senhora Michele Bolsonaro está longe de ser uma santa. Portanto, Mauro Cid pode ter revelado uma faceta para muitas pessoas que não conheciam, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!